Bom, vamos estudar agora a tomografia computadorizada. Olha só, o prefixo tomo tem origem grega e significa cortar, seccionar. Logo, a tomografia é então um método computadorizado que se baseia na formação de imagens através de cortes transversais do corpo. Ela apresenta alguns dos mesmos princípios básicos da radiografia convencional. No entanto, a grande vantagem da tomografia computadorizada em relação à radiografia simples é que ela permite a visualização de cortes axiais ou transversais com uma resolução muito superior à da radiografia convencional. Por exemplo, na respectiva imagem, você pode observar várias fatias horizontais de uma maçã, vários cortes transversais ou cortes axiais. Isso permite a visualização tanto da casca quanto da polpa, ou seja, o interior da maçã. Além disso, permite imagens que se estendem desde o tronco, ou seja, o ramo da maçã, até o seu cálice. A tomografia é a mesma coisa. Ela permite vários cortes axiais, permitindo assim a visualização interna do corpo. No seguinte exemplo, nós temos um corte transversal, um corte axial na altura da musculatura da coxa, logo acima do joelho. Desse modo, nós podemos visualizar toda a musculatura envolvendo o osso do fêmur de ambos os lados. Percebe? Bom, o gantry é a parte em forma de anel do tomógrafo, o scanner do tomógrafo. Ele possui muitos componentes para detectar e para produzir o raio-x. Basicamente, ele contém um tubo de raio-x e seu gerador de alta tensão, um conjunto de colimadores, que são pequenas aberturas por onde passam o raio-x, uma matriz de detectores e um sistema de aquisição de dados. Na geração da imagem, o tubo de raio-x gira 360 graus ao redor do paciente, que é movido gradualmente por uma maca, a maca em que ele encontra-se posicionado. No próximo slide, nós temos uma animação para a gente compreender melhor como se dá o processo de formação de imagem. Temos então um tubo de raio-x emitindo o feixe eletromagnético. Consequentemente, nós temos o tubo rodando ao redor do paciente e nós temos um feixe de detectores detectando essas imagens geradas pelos fótons do raio-x. Na respectiva imagem, você pode observar vários tons de cinza no crânio. E aqui, vários tons de cinza demonstrando vários tecidos viscerais. Bom, o raio-x emitido do tomógrafo é atenuado pelos diferentes tecidos do corpo. Desse modo, a radiodensidade dos tecidos difere em diferentes tonalidades de cinza. Desse modo, uma imagem hiperdensa é aquela que exibe uma alta densidade tomográfica, como por exemplo os ossos, que possuem então
uma cor branca. São mais difíceis de serem penetrados pelo raio-x. Do mesmo modo, uma imagem hipodensa é aquela que apresenta baixa densidade radiográfica, como por exemplo, os pulmões, que aparecerão com uma cor escura, preta. Na respectiva imagem, nós podemos observar diferentes tons de cinza representando diferentes tecidos do corpo. Temos, portanto, uma imagem hiperdensa, demonstrando aqui uma vértebra da coluna, portanto, um osso, onde é então possível observar os pedículos vertebrais, processo transverso, processo espinhoso, e aqui a gente já não vê mais essa hiperdensidade, percebe? Isso indica que aqui não é osso, né? A gente está falando então do ligamento amarelo, ainda uma estrutura mole que, portanto, permite uma certa penetração de raio-x, portanto, radiodensidade mais baixa do que a dos ossos. Observando aqui o corpo vertebral, a gente pode observar também que é uma imagem hiperdensa quando comparado aos demais tecidos moles do corpo. No entanto, ela é hipodensa quando comparado aos pedículos vertebrais. Isso porque o corpo vertebral é constituído de osso esponjoso, enquanto os pedículos de um osso mais compacto. Para analisar uma tomografia, você tem que pensar que o paciente encontra-se deitado à sua frente, de modo que você esteja observando os pés dele e não a cabeça. Desse modo, então, nós temos do nosso lado direito a imagem esquerda do paciente e do nosso lado esquerdo nós observamos a imagem direita do paciente, o lado direito dele, certo? Então esse conteúdo é apenas uma breve introdução para compreender um pouquinho de como é feita a imagem e um pouco da nomenclatura da tomografia computadorizada. Obviamente, o conteúdo é muito mais complexo do que isso, beleza? Se você quiser estudar mais, aqui está disponível as referências.